Um apagão surpreendeu os moradores de Manaus e região metropolitana na tarde de hoje. Comerciantes ficaram no prejuízo por conta da falta de energia causada por um desligamento no Leão de Tucuruí. Vamos acompanhar. Em Manaus, o apagão foi registrado às 2 horas e 48 minutos. O blackout atingiu a capital e os municípios da região metropolitana, que são ligados ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. A energia foi restabelecida aos poucos, 40 minutos após o desligamento. A falta de energia causou transtornos no trânsito. Congestionamentos foram registrados em várias partes de Manaus. Algumas lojas contabilizaram prejuízos por falta da energia. Quando foi embora a energia, a gente estava com o cliente, tivemos que interromper no meio do serviço. E até então ainda não tivemos o retorno da energia. E nós dependemos da energia porque nós vendemos sorvete, picolé, temos cerveja também que depende da energia. Aí causa todo esse transtorno. Os amazonenses ficaram sem comunicação via celular e sem internet. Por falta de energia, o abastecimento de água foi interrompido em todos os bairros de Manaus. Até agora, muitos deles, o fornecimento ainda não foi normalizado. Em nota, o operador do sistema disse desconhecer as causas do desligamento, mas investiga o caso. Olha, você acompanha que desde a terça-feira da semana passada, servidores da educação do estado vêm realizando diversas paralisações de advertência por várias reivindicações. A principal delas é reajuste de salários. Hoje cedo eles foram para a frente da SEDUC, na zona centro-sul da capital, para protestar. A categoria está cansada e por isso se uniu. Nós não estamos pedindo nada mais do que é nosso. Faz 4 anos que nós não temos aumento nenhum. E se as empresas particulares, as empresas privadas são obrigadas a dar o dissídio coletivo para os funcionários todo ano, por que o governo é diferente? Hoje, às 7h30 da manhã, cerca de 200 servidores da educação foram para a frente da sede da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino. Esse 35% é, na verdade, 30% é referente às perdas que a gente teve nos últimos 4 anos, mais 5% de ganho real, né? Não é algo absurdo, porque em outras categorias o Estado deu aumentos significativos, muito maiores do que o período que a gente está pedindo. Há 6 dias, a categoria está fora da sala de aula em protesto nas ruas. Segundo a Associação dos Professores e Pedagogos de Manaus, 120 escolas na capital e 40 no interior estão paradas. Com faixas, cartazes e em sinal de luto pela educação, a categoria quis chamar a atenção do secretário. Se não valorizar a educação, vai parar! A todo momento era professor se unindo à classe para lutar pelos seus direitos. A Denise, por exemplo, precisa ministrar aulas de artes, ensino religioso e história para complementar a carga horária de 20 horas. Ela tem título de mestre e recebe como graduada. O que nós estamos pedindo aqui, gente, clamando, né, é que a gente venha a ser reconhecido pela nossa titulação também, além do nosso reajuste salarial, mas que a gente venha receber pelo que nós estudamos, que é um título que é conquistado com bastante mérito. Eles pretendem fazer uma operação formiga de escola em escola para convocar os demais professores para aderirem à greve. A gente está indo às escolas, tentando conversar com os professores, mostrar a nossa pauta, fazer com que eles nos apoiem, porque também está lutando pelos direitos deles. Por meio de nota, a SEDUC informa que já negocia com os professores. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ganhou um novo juiz para compor o pleno da corte. O novo juiz do TRE é o advogado José Fernandes Júnior. Ele assumiu o cargo na classe jurista na manhã de hoje, durante a solenidade no Tribunal Regional do Amazonas, que também contou com a presença do governador do Amazonas, Amazonino Mendes, e do secretário de Segurança Pública e vice-governador, Bosco Saraiva. O novo juiz do TRE substitui o advogado Afimar Cabo Verde Filho. Com uma vasta experiência de atuação em advocacia eleitoral e em diversos cargos públicos, a Excelência acredita que está preparada para atuar nas eleições gerais deste ano. Nós temos um desafio muito grande, que é o combate nas redes sociais, as propagandas ilícitas. De resto, a questão da advocacia
na esfera eleitoral acabou hoje. A partir de hoje eu sou juiz. O novo juiz compõe o quadro de juízes do TRE, que são 7, de acordo com o artigo 120 da Constituição Federal. O presidente do órgão acredita no grande potencial do novo julgador. Um advogado de grandes conhecimentos jurídicos, né, que tem se revelado um advogado militante, né, que enobrece a classe dos advogados. Então a chegada dele ao nosso tribunal vai muito contribuir com os nossos julgamentos. Recebo com muita humildade e serenidade esta missão, prometendo aplicar a tão almejada e verdadeira justiça. O primeiro boletim epidemiológico do monitoramento dos casos suspeitos de sarampo em Manaus aponta para aumento no número de notificações da doença. Agora são 22 casos suspeitos, de 9 de fevereiro a 20 de março. Um dos casos já foi descartado e 21 seguem sob investigação. Equipes de estratégia de saúde da família iniciaram vacinação nos bairros da Zona Norte da capital na semana passada. Agora atenção ao peso do ovo de chocolate. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza a Operação Páscoa na Medida Certa 2018. O objetivo é identificar o peso, qualidade dos ovos de chocolate e a segurança em função dos brindes que vêm nos doces. No ano passado, 10% das amostras apresentaram irregularidades. A Operação Páscoa na Medida Certa começou nesta semana em mercadinhos e supermercados da capital e no interior do estado. O objetivo é identificar o peso correto dos ovos de Páscoa, inscrições obrigatórias e brindes com certificado do Inmetro. Se o consumidor pegar um produto, um ovo de Páscoa, por exemplo, de 500 gramas, colocar na balança e aparecer menos de 500 gramas, está caracterizado uma fraude e nós orientamos que denuncie ao IPEM. O IPEM coletou as amostras na semana passada e durante a semana realiza a perícia. No campo, várias equipes fazem o que nós chamamos de avaliação preliminar com o objetivo de identificar aquele produto com maior probabilidade de erro, né? Ou seja, com maior probabilidade de indício de irregularidade quantitativa. Já encontramos várias irregularidades. Consumidor pagando pelo peso da embalagem, consumidor pagando pelo peso do brinde e sendo lesado. Até os ovos artesanais entraram na fiscalização, para que o consumidor não seja prejudicado pelos valores oferecidos nas vendas desses tipos de produto. Quem for comercializar ovo de chocolate artesanal tem que também observar tudo que está estabelecido nas regulamentações, principalmente a questão da indicação do peso, né, que tem que corresponder à quantidade efetiva de chocolate a ser consumido. Caso as irregularidades sejam encontradas, a multa pode variar de R$ 1.800 a R$ 2 milhões, dependendo do grau de incidência da empresa. A operação vai continuar até a próxima semana. Sexta-feira, nós concluímos a perícia de todas as marcas que apresentaram indícios de fraude para que o consumidor tenha uma referência e vamos divulgar as marcas aprovadas e reprovadas na semana que antecede a Páscoa. Colocar alimento na mesa do manauara está cada vez mais difícil com o aumento do preço da cesta básica. Mas comer fora de casa é pior ainda. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, realizada em todo o país, aponta que Manaus está entre as 6 capitais com o preço médio da refeição mais cara do Brasil. Churrasco suculento, saladas e uma variedade de pratos principais. Não tem como dispensar essas delícias. Sabores à parte. Almoçar fora de casa está ficando mais caro. O cardápio está pesando um pouco na digestão do consumidor manauara. Segundo pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, a capital é a cesta do ranking com o preço médio da refeição mais caro do país, R$ 35,42. No estudo, Manaus ficou atrás de Natal, Rio de Janeiro, Aracaju e Florianópolis, que teve a maior diferença. O índice é maior que a média nacional, que é de R$ 34,14. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, a variação se dá devido à posição geográfica e à compra de insumos. Manaus realmente sofre pela questão geográfica e os empresários têm que ser muito melhores
do que os outros no Brasil, para ele conseguir ter uma margem parecida. Mas e os clientes? Por conta da correria e compromissos do dia, acabam optando em almoçar nos restaurantes devido à falta de tempo de preparar em casa. Eles percebem as variáveis na hora de pesar na balança. No meu caso, eu acho que a gente percebe muito pouco essa diferença, né, de preço. Eu não sei se todos os estabelecimentos eles sofrem, ou dependendo de cada estabelecimento, você vai fazer o reajuste e você vai sentir no prato, né? Mas isso já vem acontecendo com frequência. A correria do dia faz a necessidade de eu almoçar fora. Então, querendo ou não, o preço encarecendo prejudica a gente. Apesar do aumento, a Lília aqui também tem um restaurante onde o preço a quilo à la carte custa R$ 48,90, acresceu somente R$1 no valor. Segurar o preço e oferecer coisas melhores que você ofereceu no passado. E a gente vai tirando de um lado, botando no outro e mantendo o cliente dentro da casa com a qualidade, com preço bem acessível, um custo-benefício bem acessível, e o atendimento tem que ser sempre excelente. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidades de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam de 24 a 30 graus. No município de Apuí, o tempo fica nublado com nuvens pela manhã. À tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Em Guajará, a previsão é de tempo ensolarado com muitas nuvens. Não chove. As temperaturas variam de 24 a 35 graus. E em Inhamundá, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 25 a 32 graus. Agora a gente vai a Brasília, porque nesta terça-feira a medida provisória que autoriza o governo federal a transferir 2 bilhões de reais para os municípios foi aprovada na comissão mista criada para analisar a proposta da MP. Essa medida provisória agora deve ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. A matéria é da TV Câmara. O relatório do senador Antônio Anastasia foi aprovado com facilidade na comissão que analisou a medida provisória 815 de 2017. Os 2 bilhões de reais serão liberados para as prefeituras de acordo com o percentual de cada uma no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e devem ser aplicados com prioridade em saúde, educação e assistência social. Para os parlamentares da oposição, a quantia não resolve os problemas das prefeituras, que somente em 2017 perderam 4 bilhões de reais do FPM. Mas, devido à situação de emergência, eles evitaram obstruir a votação da MP. Lógico que os problemas do município não vão se acabar com esse apoio que o governo federal está dando, mas ele vai solucionar muitos problemas, principalmente das cidades menores do nosso país, onde vai socorrer esses municípios que vão poder oferecer à população um serviço de saúde melhor. Eles vão poder, esses prefeitos, comprar medicamentos que estão faltando, até mesmo vacinas se quiserem, vão poder dar um reforço na educação, com compra de material escolar para os alunos, dentro da assistência social também, comprar veículos se for necessário. E agora há pouco, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, visitou as obras da Avenida Djalma Batista, que estava com trecho interditado, mas que já foi parcialmente liberada para tráfego. Quem tem mais informações é o repórter Orestes de Taif, que está no local. Boa noite, Orestes. Qual é a situação de momento por aí? Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você aí de casa que nos dá o prazer da audiência. O trânsito por aqui está bem tranquilo, viu? Essa liberação aconteceu mais cedo, por volta das 3h30 da tarde, com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Neto, que veio avaliar a situação do local. Neto, essa liberação a gente percebe que beneficiou principalmente os motoristas que vêm do sentido bairro para o centro, porque as 3 faixas estão liberadas. No sentido oposto, os motoristas que vêm do centro para o bairro têm um pouquinho mais de dificuldades, porque apenas uma faixa está liberada. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Henrique Farias mostrar para a gente aqui como é que está o trânsito nesse sentido para quem volta para casa. Olha,
Entre o tapume e o canteiro central, apenas um veículo passa por vez. Ou seja, isso ainda tem mexido muito com os motoristas que acham que esse trecho ainda está interditado. Por outro lado, muitos motoristas ainda estão optando por ir por dentro do Vieira Alves para acessar a Djalma Batista. Inclusive, os ônibus estão sendo orientados a continuarem fazendo essa rota que tem feito ultimamente. Vale lembrar também, Neto Cavalcante, que apesar da liberação desse trecho da Avenida Djalma Batista, o Manaus Trans informa que as faixas azuis estão liberadas normalmente. O motorista pode trafegar normalmente pela faixa azul até que a obra seja liberada. Lembrando que a obra aqui continua, esse trecho continua em obra e os trabalhadores devem continuar por aqui até que o trecho seja concluído normalmente. Neto. Os contribuintes já podem fazer a declaração do imposto de renda referente ao ano passado. E para quem não pode pagar um contador, estudantes de uma faculdade aqui de Manaus estão oferecendo esse serviço de forma gratuita. O procedimento é simples, é sentar e esperar alguns minutos que a declaração do imposto de renda estará pronta. É assim todos os anos. Estudantes do curso de Ciências Contábeis desta faculdade privada de Manaus fazem o atendimento gratuito. Eles aprendem na prática e ainda ajudam quem não tem como pagar pelo serviço. É preciso trazer os dados pessoais, precisa trazer principalmente a cédula C, que isso é muitíssimo importante. Se você não trouxer a cédula C, fica quase que impossível para a gente fazer a declaração. Que documento é esse? É um documento que todas as empresas elas são obrigadas a dar para o contribuinte. O horário de funcionamento aqui? É de segunda a sexta, de 14 às 17 e sábado de 8 às 12. Este ano precisam declarar o imposto de renda trabalhadores que ganharam acima de R$ 28.500 em 2017. A Rayane está declarando o imposto de renda pela primeira vez e, para não perder o prazo, veio logo nesta primeira semana. É importante apresentar logo no início, porque senão a gente acaba esquecendo, acaba caindo no esquecimento e aí depois gera complicações. A declaração do imposto de renda referente ao ano passado pode ser feita até o dia 30 de abril. A síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo extra nas células, que é carinhosamente chamado de cromossomo do amor. E para lembrar da data, foi aberta hoje a 4ª Semana Municipal de Conscientização sobre a doença. Eles são pequenos, jovens e até adultos. A idade não importa, mas a certeza deles é que vivem um mundo totalmente feliz. Depois que a Manuela nasceu, a rotina da Vaneide mudou bastante. Não porque a pequena de 5 anos tem a síndrome de Down. É a 4ª filha dela e a única especial em todos os sentidos. Muita coisa, minha vida mudou totalmente, né? Até meu modo de ser. Assim, que eu era muito estressada, agora eu não sou mais assim, mudei muito. Já o Yarley é esperto, mas hoje estava acanhado. O garotão é só amor e ele trouxe outra visão para esse pai orgulhoso. Com ele eu aprendi a ter responsabilidade e ele me trouxe uma responsabilidade que eu não tinha. Nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, nada melhor que lembrar deles, que gostam de ser independentes. E hoje foi a abertura da 4ª Semana Municipal de Conscientização da Doença na APAE. Ela tem a preocupação de fazer a inclusão dessas pessoas que têm a síndrome de Down. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 5.300 crianças deficientes que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que importa num salário mínimo por mês para incentivar a presença das crianças na sala de aula. Cuidar deles é ter uma atenção redobrada.
E todo esse trabalho também é feito pelos profissionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com 350 pessoas especiais de 0 a 54 anos atendidas pela instituição. Nós vamos trabalhar ele a se socializar, a ele aprender a como se comportar, a ele ser independente, a ele se reconhecer como pessoa. Eles não têm uma limitação, eles precisam de oportunidade. Quando essas oportunidades são dadas, o céu é o limite para eles. E nesse dia, eles comemoraram com música e até dança. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da nossa programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.